Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Nascida no litoral norte de São Paulo, a Sorvetes Rochinha está há 40 anos no mercado. São mais de 3 mil pontos de venda e a empresa ainda é fornecedora oficial de parques como o Ibirapuera, aqui na capital paulista. JR Business de hoje, então, tem o prazer de receber o CEO da Sorvetes Rochinha, Lupércio Moraes. Muito obrigada pela tua participação com a gente, Lupércio. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, com seus espectadores. E antes do nosso bate-papo, vale lembrar que você acompanha todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV. Lupércio, quero começar sabendo um pouco sobre a história da Sorvetes Rochinha. A Rochinha é uma empresa que está fazendo 40 anos agora, nesse próximo verão 23. Ela nasceu em 83, de maneira despretensiosa, como uma sorveteria do centro de São Sebastião, na cidade do litoral norte paulista. Depois de aproximadamente 20 anos, ela tomou uma envergadura que ela começou a operar nas praias do litoral norte de São Paulo, e que por acaso, para quem não é aqui de São Paulo e não sabe, hoje é o litoral nobre do estado de São Paulo, onde tem uma concentração maior de alta renda, são praias muito bonitas, balneários muito interessantes para se passar férias, etc. E a cidade de São Sebastião, onde tem talvez o litoral mais interessante com o viés turístico do estado de São Paulo. E a nossa marca estava lá sozinha durante esse período, quando esse litoral aconteceu, porque não tinha estrada nesse trecho, né? Esse trecho, a Rio Santos, ela parava em São Sebastião, ela não vinha até o Guarujá. E quando a estrada aconteceu, a Rochinha era a marca da cidade, era a marca, quase que a marca da pracinha, sabe? Aquela sorveteria da pracinha. E acabou que o sorvete de muita alta qualidade, a distribuição no local certo, acabou criando uma simpatia, um vínculo com o paulista muito forte na memória do paulista, de férias, de filho, do primeiro picolé do filho, de surfar quando solteiro, de passar férias com amigos. E é uma marca hoje muito vinculada a essa memória afetiva do público do estado de São Paulo inteiro, né? Depois disso, a marca começou a se estruturar e seguiu para o litoral sul de São Paulo e em seguida veio também para a capital. Nesse momento, a marca tinha desafios mais complexos, porque essa indústria, existem players nessa indústria muito poderosos, né? Duas multinacionais de envergadura assim, muito grande, e pelo menos uma empresa nacional muito forte também. E aí o jogo era diferente, né? E tinha que jogar o jogo dos grandes. E nesse momento a família acabou tomando a decisão de sair do negócio, já há 8 anos agora, foi em 2014, onde a empresa foi profissionalizada, o nosso grupo adquiriu a companhia, e aí nós começamos a tratar a marca de uma forma estruturada para que ela venha competir entre os grandes no mercado, e a gente tem tido bastante êxito dali para cá. Menor taxa de caloria, e a Rochinha já tinha isso na sua essência. Então nós compramos a empresa com o objetivo de preservar as raízes, a memória da marca e fazer um grande trabalho de distribuição, que é o que a gente vem fazendo. Agora, eu imagino que seja um trabalho complexo, essa parte logística de distribuição, né? Como é que vocês trabalham isso? É um trabalho super complexo. A cadeia fria do sorvete talvez seja uma das cadeias de transporte e armazenagem de alimentação mais complicada que existe. É extremamente perecível, você transporta a menos 25 graus, caminhões especiais, não é qualquer tipo de caminhão que transporta, não é qualquer tipo de câmara fria que armazena. Ele é muito delicado, qualquer intempérie ele deforma o produto, então, ou seja, tem que ter uma cadeia fria muito competente. Então isso é caro, né? Mas enfim, é dominado pelo mercado, ou seja, é só saber fazer e ter capacidade de investimento. O mais complexo, na verdade, foi conseguir escalar o negócio mantendo a qualidade do produto aos moldes que eram produzidos no momento que a empresa era bem pequena, que é o que encantava o consumidor. Então o grande desafio foi aumentar a produção, construir uma fábrica grande, ganhando produtividade sem perda de qualidade. Esse foi o grande desafio, que é onde normalmente as indústrias de alimentos se perdem. E a gente conseguiu fazer isso, né? Hoje nós temos uma fábrica muito bem estruturada aqui em São José dos Campos, 10 vezes maior do que era a fábrica anterior da companhia,
e com um processo de produção automatizado, aonde pode ser automatizado. Então, por exemplo, no envase do sorvete, nossas máquinas são ultramodernas, mas no processo de preparação das caldas, nós fazemos até hoje nos fogões, o coco é queimado todo dia nos fogões, leite de alta qualidade, alto teor de gordura, comprado de fornecedores selecionados. Então, ou seja, a gente preservou todas as receitas e nós conseguimos escalar fazendo uma combinação industrial bastante interessante. E o consumidor percebeu isso, porque ele ganhou embalagens novas, uma envergadura nova da marca, uma rede de franquia bacana, com lojas legais, mas o produto continua exatamente o mesmo. Então, e a gente recebe muito feedback disso, muito bacana. Então, hoje é um orgulho do paulista a marca, porque talvez seja a única marca sobrevivente que não foi adquirida por uma grande companhia e que faz parte da nossa memória. Então as pessoas têm orgulho. Quando as pessoas em São Paulo recebem convidados em casa que vêm de outros estados, outros países, o que ele vai dar para mostrar? O que é o produto tradicional aqui de São Paulo? É o sorvete Rochinha. Né? No Rio é o Biscoito Globo, em São Paulo é o sorvete Rochinha. Então isso é um ativo fantástico que a gente tem. E isso ninguém tira da gente. Que faz com que vocês consigam competir aí com essas duas multinacionais, por exemplo. Exatamente, exatamente. Muito legal. Conta pra gente como é que foi esse processo de expansão da marca. Os dois sócios que se envolveram na operação, sou eu que vim da indústria de food service, de indústria de alimento há muitos anos, e um dos nossos sócios que foi presidente de grandes multinacionais, como Unilever, empresas de grande envergadura. Então a gente traz na bagagem uma experiência bastante farta de expansão de negócios, enfim, de capilarização, de escalar negócios. Então isso foi a nossa vida. Né? Como eu te falei, a maior barreira que nós tínhamos era conseguir escalar a escala de produção sem perda de qualidade. Isso a gente superou relativamente rápido e depois nós pegamos e analisamos cada canal da companhia e demos o tratamento devido a cada um. Então, por exemplo, a empresa nasceu na praia. Então, o grande negócio da empresa era vender na praia no verão, nos carrinhos de praia, na areia. Até hoje nós somos líderes no litoral de São Paulo. É a marca que tem maior presença. O que a gente fez, né? Quando nós assumimos a companhia, a concorrência estava chegando fortíssima nas praias. Perceberam, obviamente, que aquilo era um mercado promissor. Então, nós estruturamos esse canal com contratos de distribuição exclusivos, selecionamos aqueles distribuidores antigos que se dedicaram a ajudar a construir a marca, demos a oportunidade deles participarem desse processo. Eu diria que 70% continuaram. Hoje eles têm proteção de contrato, eles têm treinamento, eles têm um processo de apoio enorme da indústria, que antigamente, naturalmente, para a indústria ser muito incipiente, muito familiar, não existia. E trouxemos novos distribuidores profissionais já para essa fase da companhia e estruturamos esse canal de distribuição, que era o canal que é onde a essência da marca vem daí. Hoje ele representa 10% do nosso faturamento, mas a gente tem que cuidar dele como uma boutique, porque é onde eu crio relação com o consumidor. Né? No verão, onde ele vai consumir os meus lançamentos, na areia, onde ele vai ter contato com o carrinheiro, que empurra o carrinho, que normalmente são pessoas super simpáticas, que amam a marca. Tem carrinheiros que estão há 30 anos na Rochinha, 35 anos na Rochinha, que criaram filhos, pagaram faculdade de filho vendendo sorvete. Esses caras têm um orgulho tão grande de vender Rochinha que eles fazem parte quase da família das pessoas que vão para a praia. Eles têm relacionamento com as famílias, as mães confiam os filhos para eles, dá o dinheirinho para a criança que ainda não é alfabetizada e ela vai lá comprar o sorvete e ele, com a garantia de que ele vai fazer o troco correto, que ele vai indicar o sorvete adequado para a criança. Então tem uma relação afetiva enorme nisso. Então a gente primeiro organizou esse canal e depois a gente foi analisando todos os novos canais que nós iríamos atacar. Estruturamos uma rede de franquia, hoje nós temos 26 lojas, todo o litoral de São Paulo e 6 lojas na capital e uma loja já no interior. Pois organizamos a distribuição nas redes de supermercado, que nós não tínhamos nada, a marca não tinha nenhuma penetração. Então as principais redes de supermercado hoje atuam, revendem sorvete Rochinha com sucesso enorme. Na linha Impulso, todas as redes que nós estamos, nós somos líderes com um share maior do que grandes companhias, então isso demonstra a força da marca, quer dizer, o que faltava era a distribuição. Né? E também organizamos o canal que a gente chama de pequeno varejo, que são bares, restaurantes, padarias, bancas de jornal, que é o principal canal de venda de linha Impulso de sorvete no picolé.
né? Você está numa padaria, você passa lá no checkout quando você vai pagar a conta e, poxa, vou comer um picolé. E era um canal também que não era muito bem explorado pela companhia. Tinha um pequeno distribuidor aqui em São Paulo que fazia um trabalho incipiente, mas não tinha uma estratégia clara. Hoje não, hoje é uma estratégia super bem estruturada e nas áreas nobres da cidade de São Paulo nós já temos uma posição de liderança bastante confortável, assim, que é onde se concentra o nosso consumidor. E estamos fazendo um trabalho de expansão forte agora para o interior em Ondas, na região de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Ribeirão, levando a marca para todo o interior de São Paulo. Vocês têm como estratégia também o desenvolvimento de novos sabores, de repente, a cada temporada? Como é que funciona isso? E também como é que funciona essa parte de desenvolvimento? Aí é curiosidade mesmo. Tem alguém que vai lá, experimenta e fala, não, como é que funciona? Na verdade, assim, o sorvete é muito cruel ainda no Brasil, né? A venda per capita brasileira é de 6 litros por habitante, contra 18 nos Estados Unidos, 20 na Itália, os países nórdicos chegam a 25. Então, assim, a venda, os volumes por habitante são muito baixos. O brasileiro, então, toma pouco sorvete? Pouquíssimo sorvete, por duas grandes razões. Primeiro, porque nós temos uma pirâmide social desigual e naturalmente, imagina no momento desse ainda que a gente está vivendo, que já vivemos tantos outros, falta a cesta básica na grande maioria das famílias brasileiras. Então, obviamente, que o prazer de tomar um sorvete passa a ser supérfluo para essas camadas da população. E você acaba concentrando o consumo de sorvete fundamentalmente na classe C, B e A. Isso já faz com que você venda praticamente para a sua metade da população brasileira. Segundo, nós não temos o hábito de tomar sorvete no inverno, então a sazonalidade é brutal, mas brutal, chega a cair de uma venda de janeiro para uma venda de junho, 80% da venda na categoria impulso e 50% na categoria take home. Então é um negócio absurdamente elevado. E quando tem temporadas de frio severo, como nós estamos tendo agora, assim, é impressionante. Então, tudo se concentra na temporada, que nós chamamos, que é agora, exatamente esse momento que a gente vai viver agora. A entrada da primavera, nós vivemos a primavera-verão. Então, é uma indústria que ela tem que se capitalizar por 6 meses para sobreviver à invernada. Então, tem uma lógica um pouco do caçador, né? do urso. Complexo. Então, a gente se alimenta no verão para poder sobreviver no inverno. Então, todos os lançamentos se concentram no verão, né? E na temporada, vamos chamar assim, que é a entrada da primavera. Então, agora, por exemplo, a gente normalmente tira alguns produtos de linha e traz alguns lançamentos todo ano, 4 ou 5 lançamentos. Nas lojas, na rede de franquias, trazemos também outros vários lançamentos, sempre antenado com consumo, com tendências de consumo mundial. Nós participamos de feiras internacionais, nós temos consultores de gastronomia na área de passerie, sorveteria que nos apoiam e nós temos um time interno também, que é do departamento de marketing e desenvolvimento, que coordenam tudo isso. Então, nós fazemos o que a gente chama lá de ciclo de produtos, que começa em janeiro, a gente começa a fazer a discussão do que a gente vai realizar, que nós estamos lançando agora. E aí passamos 6 meses cumprindo uma série de etapas, que passa por discussão temática, tendências, depois entra em processo de testes, discussão com fornecedores e depois degustação com consumidores às cegas, até a gente chegar nos produtos. E cada ano cada vez mais a gente está setando os lançamentos, se preocupando com a questão da saudabilidade, né? Porque sorvete é alegria, então ninguém quer tomar um sorvete ruim, todo mundo quer tomar um sorvete que exploda na boca, que dê aquela sensação de prazer maravilhoso. Bom, para isso você não pode se livrar do açúcar e do leite, né? Você tem que ter o componente das gorduras que fazem o sorvete ficar espetacular, aquela indulgência espetacular. Bom, então, o que eu faço para fazer o sorvete ficar mais saudável? Usar ingredientes de boa qualidade. Fruta pura, não usar essência, leite de alta qualidade e criar com isso uma combinação de um sorvete ultra saboroso, mas que tenha qualidade. E desenvolver algumas linhas para públicos específicos. Então, nós temos linhas kosher para o público judaico, nós temos produtos veganos para o público que cada vez mais cresce, né, em busca do veganismo. Então, sorvetes à base d'água muito bons e com absolutamente nada de leite, nada de origem animal, veganos com leite de origem vegetal, produtos sem glúten. Você tem que começar a ter uma preocupação de categorizar esses produtos
principalmente quando você fala de produto indulgente, que é a categoria sorvete, né? E categorizar para quem tem restrição e para quem também tem simplesmente o desejo de não consumir. Eu não quero consumir o glúten, porque eu não gosto de consumir glúten, porque eu acho que minha nutricionista falou para mim que não é muito legal. Bom, você tem a opção, mas para quem tem restrição de glúten é muito sério isso, né? O celíaco. Então ele tem que ter a garantia que eu tenho uma linha de produtos que lhe assegura a saúde alimentar. Uma relação de confiança também. Uma relação, né, de confiança. Então, cada vez mais a gente está construindo as categorias de produto para que o consumidor consiga não deixar de ter o prazer de tomar o sorvete e poder ter a escolha perfeita para aquela combinação para sua forma de vida, seu estilo de vida, ou por uma questão de necessidade e restrição. E antes da gente ir para o intervalo, dá para adiantar aí o que a gente vai ver de lançamento para a próxima temporada? Nós vamos ver coisas muito legais, porque como nós estamos fazendo 40 anos, nós estamos fazendo algumas releituras de produtos que foram lançados lá no passado, que estão super na memória dos primeiros consumidores nossos. Então, tem um sorvete lá que nós tínhamos de banana, que era espetacular, que é feito com banana pura, super, super gostoso. Agora ele vai receber um recheio de doce de leite, super, super legal, tem uma leitura nova. Então, nós pegamos os sorvetes lá de trás e estamos fazendo uma reconstrução e para agradar o jovem, né, que não sabe dessa história, mas que valoriza, e também para mexer com a memória de quem tomou lá o sorvete lá quando era um carrinho na praia só, e de uma empresa que está super na memória dele de maneira positiva. Então, na hora de comprar, a vovó vai dar o dinheiro para o netinho comprar para ela também. Para ela também. Muito legal. Essa é a ideia. Peço, como foi a pandemia para vocês? A pandemia ela foi bastante cruel para o nosso setor como um todo. A indústria de sorvete sofreu muito, porque a indústria de sorvete, fundamentalmente, nós temos 3 linhas de produto que atuam em canais diferentes, né? Então, nós temos uma linha que nós chamamos lá de food service, que é da alimentação fora do lar, que é o sorvete em balde, onde você transforma ele na sorveteria em massa ou em sobremesa em restaurantes. Essa linha de produto foi altamente afetada porque os restaurantes ficaram fechados, as lanchonetes ficaram fechadas, as sorveterias ficaram fechadas por muito tempo. Depois nós temos a outra linha de produtos, que se fala em inglês take home, que é a linha de levar para casa, que é o produto de pote de 500, de 1 litro ou 2 litros, que a gente costuma levar para casa para fazer uma sobremesa ou para consumir no uso doméstico. Essa linha foi salvaguardada porque os supermercados foram os únicos canais que ficaram operando, né? E as conveniências. Então, essa é uma linha de produtos que foi salvaguardada, que o mercado sobreviveu dessa venda, praticamente. E que com um acréscimo de venda, porque os supermercados, obviamente, tiveram um fomento, principalmente em 2020. Mas não foi um acréscimo significativo para a nossa categoria. E até as pessoas me perguntam isso o tempo todo. Mas, poxa, o supermercado vendeu 30% a mais, dados da associação, tal. Por que o sorvete não vendeu tanto assim a mais? Porque normalmente, principalmente para as pessoas mais velhas, não era ela que estava fazendo a compra, era o filho, era o neto, ia com lista de compra. As pessoas entravam desesperadas no supermercado com lista, ela comprava o essencial e saía. E depois você tem a terceira categoria, onde nós somos muito fortes, que é a linha impulso, né? Que é o consumo eminentemente do picolé, dos pequenos potes, que é para o consumo na hora, para o consumo imediato. 80% do nosso negócio está na linha impulso. E a linha impulso foi altamente afetada. Os restaurantes fecharam, as padarias não podia entrar gente, enfim, a maioria dos nossos canais de venda foram altamente afetados. Nossa rede de franquia toda só pôde atender delivery, as praias foram fechadas durante muito tempo. Então, nós tivemos 4 meses assim de uma paralisação brutal nas nossas vendas, produção, e isso afetou todo o setor. Quando tudo isso finalmente acabou, quer dizer, atenuou, que foi agora o ano de 22, veio essa laninha que não passou até agora. Nós estamos há 1 ano com o efeito da laninha, com temperatura média no sudeste aqui, abaixo de 4 graus abaixo quase todos os meses. O clima é um outro desafio para vocês. É o terceiro desafio, que é um desafio normal, mas que não precisava ter vindo logo depois da pandemia, né? Então, ou seja, na hora que a indústria iria arrancar, então isso traz um desafio de você inovar em canais, inovar em linhas de produto. Você tem que gerar um nível de competência extra, que é muito legal também. Claro que é sofrido, é dolorido, mas nós tomamos atitudes dentro da companhia de revisão, de estrutura de canal, de portfólio de clientes, de formas de vender, que a gente não teria feito se a gente tivesse uma situação normal de pressão e temperatura. Então, a gente sai mais saudável como companhia, como estratégia,
obviamente machucados, como todas as indústrias, mas tem que ter expectativa, esperança e olhar para frente. Claro que essas marcas vão fazer com que as indústrias tenham minimamente aí 5 ou 7 anos para pagar essa conta, porque essa conta no final ficou com o empresariado, não tem jeito, né? Você teve que se financiar e a taxas altas, mas isso faz parte do jogo. O mercado está muito otimista, todos os índices demonstram que deve voltar realmente o consumo de uma maneira muito saudável a partir desse verão. Então, o otimismo tem que prevalecer e tocar. Agora a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória, Lupercio, como você começou e como você chegou até a Sorvetes Rochinha. Na verdade, a minha trajetória, logo depois de formado, eu fui trabalhar como consultor de franquias. Você é formado em publicidade, né? Eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing, e depois eu fiz especialização em administração. E na época, franquias estava acontecendo, estava bombando no Brasil, nos anos 90. E eu saí de uma empresa de consultoria que fazia estratégia para empresas emergentes, era a especialidade dessa empresa, e eu percebi que o mercado mais emergente que existia na época, que é equivalente às startups de hoje, era o mercado de franquia, que estava ebulindo, legislação nova acontecendo e ninguém sabia lidar com isso. Eu fui me especializar nesse setor e montei uma empresa de consultoria e fiquei aproximadamente 10 anos prestando consultoria para uma série de marcas famosas aí que vocês conhecem, consomem até hoje. Ajudei essas empresas a se estruturarem, a fazer seus planos de expansão, criar seus planos de marketing, até que eu acabei migrando por fato dessa estrutura de consultoria. Eu prestava consultoria para uma empresa de café, era na época a rede mais famosa, a rede de maior destaque no Brasil, que era o France Café. E aí eles me convidaram para assumir como CEO da companhia. A companhia estava num momento brilhante e acabei assumindo, virei sócio e tive uma trajetória muito feliz. Saímos em 2004, quando eu resolvi sair da companhia, tínhamos ganho o prêmio Endeavor das 10 empresas do Novo Brasil. Foi um prazer muito grande essa trajetória. E aí, quando eu percebi, eu estava no ramo de café, né? Eu já não estava mais no ramo de franquia. E aí eu montei um projeto de food service para então Sara Lee, americana, que hoje é JDE, que era a maior empresa de café do Brasil, donas das marcas Pilão, Café do Ponto, entre outras. Eles tinham necessidade de montar um projeto de food service e me convidaram e eu montei esse projeto, foi muito exitoso. E depois a minha empresa foi adquirida por eles, eu passei por um M&A e fiquei fazendo a entrega da minha empresa. E depois, quando acabou esse período, eu falei, não, o meu negócio é ser empresário. E na época o presidente da companhia também se aposentou e nós tínhamos criado uma relação de admiração pelo outro e falamos, poxa, vamos ser sócios, vamos montar uma consultoria para ajudar empresas familiares a passar por M&A, passar por aquisições, fusões e aquisições, porque eu tinha sido adquirido e ele era presidente da empresa que me adquiriu. Ele tinha uma experiência enorme em comprar empresas nacionais e eu passei por uma experiência muito interessante de ser vendido para uma multinacional. E aí nós juntamos essa experiência e fomos auxiliar algumas empresas. E a Rochinha foi uma delas. E aí nós fomos auxiliar a família que estava sendo assediada por fundos, por pretensos compradores. E quando nós avaliamos a empresa e avaliamos a estrutura da empresa, ou a pouca estrutura da empresa, fizemos uma série de recomendações e eles nos convidaram para ser sócios. E não era a intenção. Só que assim, como nós conhecemos muito a marca e sabemos do potencial da marca, acabamos topando a empreitada de ser sócio. 2 anos depois nós formamos um fundo e compramos 100% da companhia. Uau! E o que a gente pode esperar da Sorvetes Rochinha aí para as próximas temporadas, para os próximos anos? A Rochinha vai vir arrebentando, assim. A gente pretende realmente consolidar uma posição de liderança muito forte no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um país, né? Sorvete não é um negócio para você ficar transportando. Quase que uma tradição as marcas de sorvete serem regionalizadas, a não ser das marcas de grande envergadura multinacionais. Você tem que ser forte em um território e, por acaso, nós somos muito fortes no maior território onde todo mundo quer operar. Então é aqui que a gente quer fincar os pés de maneira muito, muito poderosa nos próximos 3 anos, todo o interior de São Paulo, para depois, no segundo ciclo, aí sim, seguir numa expansão centro-sul. Mas ainda nós temos muito para fazer por aqui e vamos seguir em frente. A gente deseja ainda mais sucesso para obrigado. vocês. Lupercio, quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente. Muito legal o nosso bate-papo. Espero ter contribuído e muito obrigado a vocês pelo convite.
contribuiu super e tenho certeza que quem está em casa adorou a nossa conversa. A gente fala de sorvete, já vem memória da infância, é muito bom, né? Muito legal. Você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu vou lembrar que o JR Business é o seu espaço para falar sobre negócios, também sobre trajetórias de sucesso. E todas as terças-feiras a gente tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.